Shauna Melinda Hall tinha 11 anos de idade quando ela desapareceu em 1992. Ela foi encontrada já sem vida em um riacho que ficava a quilômetros de distância da sua casa. O caso da Shauna ficou sem solução até mais de uma década depois de ter acontecido. E é sobre esse caso que a gente vai falar hoje. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Pois é, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nesse mês do Halloween? A gente tá só animação, mas claro que a gente trouxe também alguns casos tristes que tem a ver com Halloween, com o Dia das Bruxas, já que aqui na Terra do Medo a gente costuma trazer casos criminais também. E a gente sabe que vocês gostam, principalmente quando o caso tem uma investigação bacana por trás. Mais uma vez eu tô aqui vestidinha de mundo mágico fantasia, toda chique. Hoje eu tô chique, né, Vitor? Tá bem chiclas, que chiclas. Tô chique hoje. E mais uma vez eu quero agradecer essa parceria maravilhosa, porque eu vou estar toda Nicolas Cagezinha nos vídeos por conta da Mundo Mágico. Deixa o seu like aqui embaixo, confere se você tá inscrito nesse canal, pra você não perder nenhum conteúdo aqui da Terra do Medo. Principalmente nesse mês que tá tendo programação especial, tanto aqui no canal quanto no podcast. E se você não conhece o podcast na Terra do Medo, já fica aí o convite pra você conhecer. Vai lá ouvir, vai. Tem convidado, gente. Tem, gente, tem. Só convidado incrível, gente. Ainda mais pra vocês que gostam quando eu conto histórias em primeira pessoa aqui, quando eu conto umas coisinhas de terror. Esse pessoal que a gente chamou, ó, já tá super acostumado, já tá aí experiente na arte de contar coisas de terror. E tá saindo nas quartas também, né, CBL? Olha só. Olha só, é conteúdo que vocês querem no mês do Halloween, no mês do Saci. A gente faz. A gente faz, a gente entrega. Então, o podcast tá tendo programação quarta e sábado. Aqui no canal tá tendo programação terça, quinta e sábado. E no TikTok todo dia, gente. Se quiser me seguir lá também, fica à vontade. Vamos então pro caso de hoje, porque esse caso é tenso. No dia 27 de outubro de 1992, a Shauna, ela botou a fantasia dela de ginasta, toda bonitinha, pra ir pra uma festa de Halloween. Mas por que não era no dia 31 de outubro? Porque ela não saiu pra comemorar o Halloween em si. Ela fazia parte de um grupo de escoteiras, então elas iam fazer uma festa num lar de idosos e eles foram lá, fantasiados, ia ter uma festinha, coisa de Halloween mesmo. E a Shauna foi, aproveitou a festinha, ficou feliz da vida, encontrou as amigas e quando deu 8 horas da noite, deu a hora dela voltar pra casa. Ela pegou as coisinhas dela e foi embora pra casa sozinha. Só que ela nunca chegou na casa dela. 2 horas se passaram, a Shauna não tinha chegado em casa e a mãe da Shauna, ela tinha sido informada pelo namorado dela na época que a Shauna não tinha chegado em casa, sendo que já tinha dado a hora dela chegar há bastante tempo. Então, a Lucy, ela achou muito estranho, porque a Shauna não era de sair, assim, sem avisar. Era uma criança, né? 11 anos de idade. Então, era só voltar pra casa. Então, ela resolveu ligar pra polícia, pra falar que a filha dela tinha desaparecido. Ah, e essa história aconteceu numa cidade chamada Oil City, que fica na Pensilvânia. A Lucy ligou pra polícia, né? Porém, antes da Lucy ligar pra polícia ainda, a polícia já tinha recebido uma denúncia de um cara chamado Dan Padden. Ele tinha ligado pra polícia e ele falou que viu um sequestro acontecendo. Uma menininha tinha sido puxada pra dentro de um carro vermelho pequeno. Vários grupos de buscas foram formados pra tentar encontrar a Shauna. Amigos, vizinhos, familiares, todo mundo se juntou pra procurar ela em tudo quanto é lugar. 2 dias depois que essas buscas começaram, tanto desse grupo de busca, dos policiais, foi encontrado um colã. E era justamente o colã que a Shauna estava usando. E esse colã foi encontrado, gente, a 13 quilômetros da cidade. Na manhã do dia 30 de outubro de 1992, ou seja, 3 dias depois da Shauna ter desaparecido, o corpinho dela foi encontrado em um rio. Ele estava entre um tronco e uma pedra e estava com a cabeça para baixo. Em cima desse riacho tinha uma ponte, e era uma ponte de ripinhas, assim, várias ripas, e o sapato dela estava em cima
dessa ponte. E parece que esse sapato foi arrumado pra ficar do jeito que foi encontrado. Não é como se alguém tivesse simplesmente jogado o sapato lá. O que isso significa? Primeiro, que a polícia já tinha feito busca naquele lugar, então o corpo dela foi transportado pra lá. E o sapato tá ali arrumadinho, tudo certinho, mostra que quem fez isso com ela arrumou exatamente pra estar naquela posição. Além disso, do lado do sapato dela tinha um papel de bala. O corpo dela foi levado pra autópsia e lá eles chegaram à conclusão de que ela acabou perdendo a vida porque ela bateu com a cabeça, então foi traumatismo na cabeça e no peito. Então, ela foi jogada da ponte enquanto ela ainda estava viva. Aí deu hemorragia e por conta disso, ela acabou falecendo. Além disso, o relatório da autópsia também estava alegando que ela tinha sido abusada sexualmente. A investigação já estava sendo feita, só que a partir daí, eles estavam procurando quem poderia ter tirado a vida dela. Porque até então, eles estavam procurando pela Shauna, pela criança. E agora que encontraram ela sem vida, estavam procurando quem fez isso com ela. E nisso a investigação começou a seguir essa linha. Os investigadores começaram a entrevistar várias pessoas, começaram a investigar ali as pessoas mais próximas, mas eles não estavam encontrando alguém que batesse certinho, que poderia ser quem fez isso com ela. Quando a busca foi iniciada, eles recolheram o DNA que ficou no corpo da Shauna, e isso ajudou muito também na investigação, ter o DNA, porque casos mais antigos tem muito essa falta do DNA mesmo, porque ele começou a ser usado ali na década de 80. Então, em 1992, ele já estava sendo usado mesmo. E a polícia também trabalhou muito com a descrição daquele cara que ligou falando que viu o sequestro acontecendo. Ele falou que viu um cara alto e magro sequestrando a Shauna, mas não sabia que era a Shauna no momento que ele ligou, mas ele viu um cara magro e alto sequestrando uma menininha. Daí, alguém ligou pra polícia e falou assim, olha, tem uma pessoa que tem essa descrição aí. E digo mais, essa pessoa conhecia a Shauna. Essa pessoa era o Ted Walker. Ele trabalhava numa pizzaria ali nas Redondezas e ele era aquele cara chato, mas chato é pouco. Era aquele cara que, quando via as meninas do bairro, ele queria beijar, queria abraçar. A pessoa inconveniente mesmo, sabe? Que às vezes você não quer ser tocada, você não quer ser abraçada, você não quer ser beijada. Mas essa pessoa fazia questão. Era aquela pessoa que insistente mesmo. E sabe o que era pior ainda, gente? Esse menino, esse cara, tinha um carro vermelho pequeno. Meu Deus, tudo bate. É ele. Pronto, acabou. Fechou o caso. Porém não, porque na verdade o que tinha ali pra provar que era essa pessoa, que era ele que estava envolvido, era o DNA. Então fizeram ali exames de DNA pra ver se era ele, coisa e tal. Não, não era ele, porque o DNA não tava batendo. Então não tinha como colocar ele na cena do crime, apesar de ter todos os indícios. As buscas continuaram e o principal método que eles estavam usando eram os interrogatórios. Então outra pessoa acabou ficando ali como uma pessoa de interesse deles, já que o Ted foi excluído, que era o Michael Pruitt. Ele morava ali perto da casa da Shauna e, segundo os policiais, ele era uma pessoa bastante suspeita. Então a casa dele foi investigada e eles começaram a trabalhar com a ideia de que talvez ele tivesse mantido a Shauna na casa dele durante esses 3 dias. O maior foco da polícia é que ele tinha um cômodozinho muito baixo, assim, embaixo da casa dele, que ele poderia ter mantido ela lá e ninguém ia desconfiar. Mas a polícia foi lá, revistou tudo e não encontraram nada. Não encontraram nenhum vestígio de que a Shauna podia estar lá. E também o DNA dele não bateu com o encontrado no colã dela. No dia 30 de julho de 1995, 3 anos ali depois do caso da Shauna ter acontecido, uma outra menina acabou sofrendo uma tentativa de sequestro. Mas ela lutou, ela começou a se debater, fez escândalo, ela fez um auê. Aí ela acabou apanhando bastante, só que por conta desse auê todo que ela fez, quem tentou sequestrar ela jogou ela na calçada. Depois disso, 2 irmãos começaram a ser investigados, que era o Tim e o Gene O'Brien. E esses 2 irmãos, gente, eles já eram conhecidíssimos da polícia, porque eles já tinham causado problema várias e várias vezes. Eles eram criminosos sexuais muito violentos, principalmente o Gene. O Gene foi preso para investigação e o que chamou a atenção da polícia também foi que essa tentativa de sequestro
sequestro aconteceu na rua East Second, que foi o mesmo trajeto, a mesma rua que a Shauna tinha sido sequestrada. A investigação começou a colocar os irmãos como os possíveis culpados pelo crime, mas eles estavam presos na época em que a Shauna tinha sido sequestrada. Então a polícia acabou excluindo eles também, porque não poderia ter sido eles estavam presos. No dia 29 de outubro de 1997, 5 anos depois do que aconteceu com a Shauna, uma menininha de 5 anos chamada Shane Freeman, ela acabou desaparecendo no quintal dela. A família decidiu fazer uma busca ali por eles mesmos, antes de chamar a polícia, mas depois de um certo tempo eles acabaram decidindo que seria melhor chamar a polícia mesmo, que realmente era um caso de que a menina tinha desaparecido e tal. Então, a polícia acabou chegando mais pra noite, e o pessoal em volta, a vizinhança, já começou a pensar, começou a ficar apavorado. Peraí, será que o assassino da Shauna voltou pra aterrorizar novamente? Porque sacou a data, né? 29 de outubro. O crime da Shauna já tinha mudado toda a estatística do Halloween naquele lugar, porque antes, as crianças podiam sair tranquilamente, pegar doce. Agora, elas tinham um horário bem restrito pra isso. Porque todo mundo tava com medo, sabe? Pegar doces no Halloween é uma coisa comum lá nos Estados Unidos. É uma coisa que as crianças fazem. Então, a partir do momento que algum predador sai pra atacar uma criança que seja próxima ao Halloween, os pais já ficam em alerta, já fica assim, peraí, será que pode acontecer alguma coisa com meu filho no Halloween? Será que se ele sair pra pegar doce, ele vai ficar bem? Será que ele vai voltar? Então, as crianças estavam saindo sempre acompanhadas com os pais e tal. E não tinha acontecido nada nesses 5 anos. Só que aí, próximo do Halloween, outra criança acaba desaparecendo. O Halloween é tipo o nosso São Cosme e Damião, né, daqui. Eu saía direto pra pegar balas. Saudades. Nossa, assim, eu não tinha pensado nisso, mas né? Porque no São Cosme, a gente sai pra pegar doce, vai na casa dos outros. Nossa, quando criança eu saía direto. Saía assim, família. Minha mãe levava, meus irmãos, meus primos, ia realmente passando de casa em casa e pegando os doces. Só não fazia travessuras. Nossa, gente, mas é verdade. Geralmente as pessoas falam, eu queria que tivesse Halloween aqui no Brasil. A gente já tem uma data pra sair pegando doce, né? Só que a gente não sai fantasiado. Vamos exportar só as fantasias agora que falta. E é em setembro, né? Pois é. A gente precisa conversar sobre isso, sabe? Eu acho que a sociedade já tá pronta pra um Halloween, sabe? Aqui no Brasil. Dia do Saci já é dia 31. Então eu acho que tem tudo a ver. Não é, Tem Vitor? lugares que tem caça, saci, já faz algumas coisas assim, né? Aqui na nossa cidade tinha. Aqui tem o caça-saci. Agora também tem que melhorar, né? A situação de pandemia também pra gente conseguir ter uma situação mais propícia pra todo mundo poder sair à vontade, né? E sair pegando doce. E caçar saci. E caçar saci também, gente. Que é o dia do saci também. Assim que a polícia foi acionada, ela começou ali a busca pela menina e tal. E diferente do caso da Shauna, nesse caso não tinha testemunha. Não tinha ninguém que viu o ato. Então a polícia começou a perguntar a vizinhos, ao pessoal que tava ajudando na busca, porque tinha os vizinhos ali ajudando. Então os policiais começaram a perguntar pra essas pessoas o que elas sabiam, o que elas poderiam dizer. E, gente, polícia não nasceu ontem, não. Claro que tem policial, tem algumas investigações que a polícia erra bastante. Nesse caso, inclusive, a gente vai conversar mais pro final, mas errou bastante. Só que, na maioria das vezes, policial não nasceu ontem, não. Então, a polícia já tava ali investigando e reparando todo mundo que tava ajudando nas buscas. E uma pessoa chamou muita atenção dos policiais, que era o Nicholas Bowen. Ele tava agindo de forma muito estranha, gente. Ele tava abraçando a mãe da Shane, né, que foi a menina que sumiu. Tava falando que iam encontrar ela tranquilamente. Daí ele começava a chorar, ficava desesperado. Tá, beleza, é muito triste uma criança desaparecendo, mas ele não era próximo dela, assim, uma proximidade muito grande, não era da família. Então, assim, os policiais começaram a achar estranho um menino completamente desesperado com o desaparecimento dessa criança. E ele começou a agir mais estranho ainda quando a polícia foi lá conversar com ele. O Nicholas, gente, ele encostou a cabeça no peito de um policial, começou a chorar
e falou que a Shine, ela tava muito machucada e sangrando muito. Daí o policial falou com ele que muitas pessoas sangram bastante, mas mesmo assim continuam vivas. E o Nicholas falou que eles precisavam ir até ela o mais rápido possível. O corpo da Shine foi encontrado enterrado em uma cova rasa. O Nicholas era o responsável pela morte da Shine, e as pessoas já ficaram, ao mesmo tempo que elas ficaram muito tristes com a morte da Shine, com certeza, mas ao mesmo tempo elas ficaram aliviadas, porque elas pensaram assim, poxa, beleza, finalmente pegaram esse cara que tá atacando crianças no Halloween. Finalmente a gente vai ter um minuto de paz. E ele batia bastante, assim, com a descrição do cara que acabou sequestrando a Shauna. Ele era alto, bastante alto, assim, ele tinha quase 100 quilos e tal, ele batia com a descrição. Só que o que acontece? O Nicholas, gente, ele tinha 17 anos de idade. Então, na época que a Shauna desapareceu, ele só tinha 12 anos de idade. Então, peraí, ele bate com a descrição atualmente em 1997. Mas em 1992 ele tinha 12 anos de idade, então não tinha como ser ele. Voltamos à estaca zero no caso da Shauna Hall. Gente, a investigação já tava sem ter pra onde ir. Se passaram 5 anos, quando a gente acha que tá indo resolver o caso não se resolve. Enfim, e o detetive-chefe lá que tava trabalhando nas investigações, ele acabou se aposentando. Por conta de várias coisas, o caso da Shauna Hall acabou sendo arquivado. Daí, em 1998, 6 anos depois do caso ter acontecido, um outro cara começou a trabalhar ali na investigação e ele resolveu pegar o caso da Shauna pra investigar. Esse cara era o Rich Graham. E aí, ele começou a revisitar ali as evidências, tudo que tinha do caso, e ele começou a reparar em umas coisinhas, sabe? Por exemplo, ele foi ver as fotos ali da autópsia e tinha uma marca na bochecha dela que ninguém nunca tinha citado. Daí ele imaginou que fosse uma pegada e depois, investigando melhor, viram que era realmente uma pegada. Isso queria dizer o quê? Que, na verdade, o abuso sexual que ela sofreu foi completamente violento. Tinha muita violência envolvida. E a partir daqui, gente, eu falo muito aqui no canal que a gente gosta muito de casos por conta da investigação, né? A investigação é um fator muito importante pra gente gostar de saber mais sobre casos criminais. Só que esse é um caso que a gente vai ver que a polícia errou bastante, sabe? Na primeira investigação. E talvez se a polícia tivesse reparado em alguns detalhes muito minuciosos, esse caso já teria sido resolvido. Como, por exemplo, uma coisa assim, besta que repararam quando pegaram o caso pra investigar de novo. Ela foi mantida viva, né? Desde o momento em que ela foi sequestrada até o momento que ela foi jogada lá no riacho. Só que, gente, não tinha sinal de que ela tinha sido amarrada. Não tinha marca aqui. Quando você amarra uma pessoa, quando aperta o pulso, fica marcado. Não adianta. Às vezes nem tá marcado visivelmente, mas com o exame de autópsia dá pra reparar. Então, assim, não tinha marca de que ela foi amarrada. Então, peraí, como assim uma pessoa conseguiu sequestrar ela, ele saiu do carro vermelho, sequestrou ela, botou ela dentro do carro, aí durante esses 2 dias que ela ficou ali em cativeiro, a pessoa simplesmente ficou tranquila com a Shauna lá, sem amarrar ela. Muito esquisito. Foi então que a investigação começou a trabalhar com a hipótese de ter mais de uma pessoa envolvida nesse caso, porque até então, isso nem tinha passado na cabeça dos investigadores. E outra coisa que fez os investigadores na época acreditarem que era só uma pessoa que estava envolvida nesse caso, era o fato de que só tinha DNA de uma pessoa, no colã, no corpinho da Shauna e tal. Não tinha o DNA de mais de uma pessoa. Foi feita uma varredura ali nos departamentos ali da cidade, e um desses departamentos foi o Corpo de Bombeiros. E aí, em 1992, estava lá registrado que um carro vermelho pequeno foi encontrado incendiado. E esse carro pertencia a quem, minha gente? De quem era o carro incendiado, queridos? Do Ted Walker. Se vocês não lembram quem é o Ted Walker, eu falo pra vocês. É o rapaz inconveniente da pizzaria. Daí, essa nova investigação começou a considerar de novo o Ted Walker. Porque assim, ele foi descartado da primeira vez por conta do DNA, mas ele batia muito com a descrição. E pra que ele iria incendiar o próprio carro? Começaram a pensar que ele fez isso pra tentar apagar algumas pistas, alguns vestígios. Foi então que os investigadores resolveram chamar o Ted pra ele prestar depoimento. Aí, gente,
começa a saga, começa a odisseia de erros da polícia, como se já não tivesse começado. Mas durante a investigação, perguntaram ali pro Ted Walker como que ele ficou sabendo do sequestro da Shauna. Como que essa notícia chegou até ele? Daí ele falou que o Tim e o Dean O'Brien, aqueles irmãos violentos, coisa e tal, que eu já citei aqui pra vocês, esses irmãos tinham ido até a casa dele pra informar do sequestro. Mas aí, o investigador ficou assim: pera, tô entendendo o que tá acontecendo aqui nessa situação, não tá batendo uma coisa com a outra. Por que eles foram descartados como suspeitos? Porque eles estavam presos na época do crime da Shauna. Então, peraí, eles não estavam presos, né? Porque se eles foram até a casa do Ted. Só que quando os investigadores foram atrás dessa informação, não tinha nenhum relatório que provava que eles estavam presos durante a noite em que a Shauna foi sequestrada. Daí, o detetive principal ali, que estava investigando, ele resolveu ir nos relatórios lá pra ver o que tinha acontecido nessa situação, porque alguém tinha errado aí nessa situação. Alguma coisa não tava batendo. Daí ele reparou lá, tava no relatório seguinte, que o Tim e o Dean O'Brien, eles não estavam presos coisa nenhuma no dia que a Shauna foi sequestrada. Que, na verdade, eles tinham pagado fiança pra sair naquele dia. Ok, isso muda bastante as coisas, né? Isso complica ali a situação. A investigação, então, começou a seguir ali o paradeiro do Tim e do Dean O'Brien, né? E eles estavam presos, os dois. O Tim estava preso por ter abusado sexualmente de uma mulher e o Jim por tentar sequestrar uma mulher colocando ela no porta-mala dele. No dia 10 de fevereiro de 2002, 10 anos depois do crime, foi provado que o DNA que foi encontrado no colã da Shauna era do Jim. Com o DNA do Jim batendo, a polícia começou a pensar no Ted de novo. Peraí. Então ele falou que ficou sabendo do sequestro através dos irmãos O'Brien, mais os irmãos O'Brien que fizeram o crime. Então a polícia começou a pensar assim, não, beleza, então foram os 3 que estavam envolvidos. O Ted Walker foi preso preventivamente ali como cúmplice de homicídio e ele acabou confessando. Ele falou que realmente ajudou os irmãos a sequestrarem a Shauna e ele falou que no começo era uma brincadeira, que na verdade eles não queriam sequestrar uma garotinha, não queriam sequestrar a Shauna. Na verdade, era pra eles pegarem o filho de 8 anos de um amigo do Ted. Brincadeira sem graça, se foi uma brincadeira, se realmente essa história é verdade. Mas eles iam pegar essa criança de 8 anos de idade. Mas aí surgiu a Shauna na frente deles e eles pensaram, por que não? Vamos pegar a Shauna. O Ted falou que ele foi conversar com a Shauna, eles viram ela, ele desceu do carro, foi lá e perguntou pra ela se ela tava vendendo biscoitos, porque eu não sei se vocês sabem, assim, se vocês já viram em vídeo, que tem muito isso de escoteiros venderem biscoito e tal pra arrecadar fundos. E ele foi lá usando essa desculpa, como se ele quisesse comprar biscoito. Só que aí, antes dela conseguir falar qualquer coisa, o Ted já segurou a boca dela, já prendeu ela e enfiou ela dentro do carro, entregou ela pro Tim. Nisso, eles voltaram pra casa do Ted e lá os irmãos subiram com a Shauna pro 2º andar da casa. Aí, assim, o Ted confessou. O Ted Walker confessou todo o crime. Mas os irmãos O'Brien, gente, eles não confessaram. Fizeram a sonsa total. Falaram assim, não foi a gente. Mas assim, DNA, né, gente? DNA dificilmente mente. A polícia acabou montando ali, né, o trajeto que eles fizeram durante esses 3 dias. Mas provavelmente ela foi violentada bastante na casa do Ted. Daí, depois eles levaram ela lá pro Rio. Chegando lá, eles violentaram ela novamente. E provavelmente ela ficou presa no porta-mala, o que explicaria umas queimaduras que ela tava no joelho. Então, provavelmente ela tava se mexendo dentro do porta-mala, tentando escapar e acabou se queimando com carpete, sabe, atrito e tal. E aí a polícia acredita que eles acabaram jogando ela da ponte, tirando a vida dela por conta das investigações, porque tinha muita gente ali nas redondezas atrás dela. Tinha muita gente. Então, é como se eles estivessem se sentindo pressionados. O Ted foi condenado a 40 anos de prisão por sequestro e homicídio. E o Tim e o Dean também foram condenados por sequestro e homicídio, mas a sentença deles foi prisão perpétua sem condicional. Esse caso é realmente muito triste e mais triste ainda
porque ele poderia ter sido resolvido há muito tempo. Porque você não pensa como é que é pra família, né? Ficar sem resposta durante todo esse tempo. Fala aqui embaixo se vocês já conheciam esse caso, se vocês acharam interessante a questão da investigação e tudo mais. E fica ligadinho aqui na Terra do Medo pra continuar conferindo toda a nossa programação de Halloween. Se você gostou desse vídeo, assiste esse aqui que o YouTube tá te indicando. Ou então, vai pra nossa playlist de crimes reais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!